A posição de liderança é naturalmente desafiadora. Ela já nasce para lidar com conflitos, porque normalmente eu vou estar lidando com os desejos, necessidades do colaborador e também os da empresa. Ficam nesse meio do caminho entre o que é desejado e aquilo que é possível ser realizado. Mas o que fazer quando no meio disso tudo ainda entra uma pandemia? O tema da nossa conversa do programa SOS Gestão, Desafios e Soluções é: líder, você está sufocando com a crise? Como fazer para resolver? E para a gente resolver esse enigma, esse dilema, eu trouxe aqui minhas queridas amigas Edneia Renault, Ana Paula Cramês, da CIADH, e também teremos a participação à distância da Simone Filippo, né, que também é a terceira membra da companhia, da CIADH, que é uma especializada em desenvolvimento humano e tudo mais. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Rafael. Obrigada. E para começar esse nosso programa, a gente vai falar sobre a questão do líder em si, né? E quem vai falar sobre isso conosco é a Edneia. O que você preparou para a gente em linhas gerais, Edneia, sobre esse assunto? Com certeza, Rafael, eu trouxe coisas muito interessantes para a gente conversar. Primeiro, como que está esse cenário da liderança, né? O que isso está acontecendo, o que está acontecendo no mundo organizacional, quanto isso está afetando o ambiente de trabalho. Vamos falar o que se espera desse líder, né? Porque, na verdade, ele é o grande protagonista nesse momento dessa pandemia, nesse momento de crise. E óbvio que vamos falar que competências ele precisa ter para poder administrar esse momento e algumas dicas no finais bem interessantes. Depois de entender o que o líder precisa transformar nele mesmo dentro desse cenário e continuar se desenvolvendo, vem o desafio de trazer a equipe, de embarcar as pessoas para esse desafio, trazer esse verdadeiro engajamento que tanta gente quer com o time. Quem vai falar sobre isso com a gente vai ser a Ana, né, Ana? Sim, a ideia é que a gente aborde a questão do engajamento dos colaboradores dentro desse cenário. Então é um cenário do ser visto sem estar sendo visto, porque as pessoas estão isoladas dentro dos seus ambientes, né? Dentro das suas casas. E trazer alguns dados de pesquisa que mostram, depois de um ano aí de isolamento e de pandemia, o que a gente viu que dá certo e o que a gente viu que não dá mais certo, que a gente tem que mudar e fazer diferente. E para fechar o nosso programa, a Simone Filippo vai conversar com a gente, depois que nós entendemos como o líder se reestrutura, como ele engaja, traz esse time para a batalha, o que ele pode fazer após essa fase de sobrevivência para o momento da retomada. Como você pode começar a partir de agora, se preparar para capitalizar na hora em que essa tormenta passar e a gente puder seguir em frente. Fique conosco para o programa SOS Gestão, Desafios e Soluções. Certa vez, nos meus primeiros anos de liderança, eu ouvi de um líder mais experiente que a posição de liderança é altamente solitária. Isso me pareceu muito contrassenso, afinal a gente é liderado, é promovido querendo uma melhor qualidade de vida, melhores posições, mas com o tempo foi fazendo sentido, porque a posição da liderança nos leva a ter que tomar decisões muitas vezes sozinho, isolado e conviver com o risco que nós corremos. A gente entra nesse episódio de hoje, na questão do líder nesse momento solitário, em que tem a pandemia e que ele está solitário até fisicamente nesse caso, não está mais perto do seu time e tem que começar a tomar decisões. E o quanto ele fica desnorteado em meio a isso. Líder solitário e desnorteado. E agora, Edneia? E agora, Rafael, o que a gente faz com essa situação, né? Na verdade, o líder nunca foi tão requisitado para liderar como nos tempos atuais. Né? Ele está vivendo, as organizações hoje estão vivendo muitas interrupções no trabalho, profundas crises e profundas mudanças, né? E isso, óbvio, que gera um impacto nos aspectos pessoais, aspectos profissionais, aspectos financeiros, tanto da empresa como dos funcionários e da liderança, né? E isso gera esse clima, essa tensão, Rafael, gera muito estresse. Né? Então, o clima não é muito positivo, então o estresse ele diminui a capacidade cognitiva do colaborador em interagir com as pessoas, em ter um ambiente mais produtivo e também nas interações com o cliente.
E óbvio que isso impacta financeiramente para as empresas, né? E o que é esperado do líder no meio desse contexto, Edneia? Então, o que a gente espera do líder? Espere que ele esteja preparado para atuar frente a essa situação. E eu vou te dar um exemplo bem bacana. Imagina um paramédico, quando um paramédico é solicitado para uma emergência. Ele tem ali um curto espaço de tempo para colocar todo o conhecimento, toda a habilidade dele restrita, muitas vezes alguns conhecimentos restritos, para poder fazer com que aquele paciente viva ou morra, né? É um impacto, é aquele momento. Exatamente está acontecendo com a liderança agora. A liderança está sendo chamada e ela tem que colocar em ação um conjunto de comportamentos, um conjunto de habilidades que ela não estava preparada para isso. E isso pode significar a vida ou a morte de uma empresa. Porque se ela não está preparada para esse momento, como um paramédico, o paciente pode morrer. Né? Então, Genial. quanto é importante a liderança saber que o desenvolvimento dela é fundamental para o negócio. Tem uma crença que eu carrego comigo de que é preciso estar muito bem preparado para improvisar com excelência. A pessoa tem que estar muito tempo treinando, se desenvolvendo, para na hora que ela precisa improvisar, sair uma coisa bem feita e não um cambalacho. Edneia, é nessa hora que entra o desenvolvimento das competências da liderança, porque essas competências elas são flexíveis, elas são necessárias para diversos contextos e o líder melhor preparado nesse contexto responde melhor também, né? Como é que você enxerga essa questão do desenvolvimento da competência? Sim, a competência ela é fundamental para que ele possa estar preparado para esse momento de crise, esses momentos de interrupção. Por quê? Porque, na verdade, a equipe, ela busca quem? Ela busca o líder, para que o líder seja o apoio dela nesse momento. Então, tem várias competências que precisam ser desenvolvidas, mas, assim, de imediato, eu tenho algumas que eu acho que vale a pena a gente conversar, Rafael. Primeiro é a tão falada inteligência emocional, né? A gente sabe o quanto a inteligência emocional ela é importante nesse momento. Por quê? Primeiro que o líder precisa saber lidar com as suas emoções. Como eu lido com esse momento de estresse, esse momento de incerteza, esse momento que as coisas estão de cabeça, né, para baixo, né? E ele precisa também saber lidar com a emoção do time, né? Então, inteligência emocional tem sido hoje uma das competências mais solicitadas. Mas não só ela. Vamos falar da resiliência emocional? O que é a resiliência emocional? Na verdade, a gente está passando por um período que ele está se estendendo, né? Então, a gente não tem aquele momento de crise que é um pico e passa. Não, a gente está ainda num período de pandemia, muitos negócios sendo afetados. Então, esse líder ele precisa ter uma resiliência emocional, onde ele consegue mitigar os riscos, onde ele consegue comunicar, onde ele consegue estar bem preparado emocionalmente para ajudar a equipe a atravessar esse momento. Então, vamos pegar aqui, a gente tem a questão da inteligência emocional, que eu conseguir entender as minhas emoções complexas, minhas necessidades e também a do outro, e conseguir gerar essa negociação. Eu preciso ter essa resiliência emocional, que é a capacidade de reconstruir, né, o meu estado emocional e até construir um melhor na medida do que é possível, apesar de todos esses contratempos. O que mais são competências fundamentais, Ai, né? Rafael, não dá para não falar de liderança digital agora, né? Agora mudou, é a tão famosa liderança digital. O neologismo, né? Liderança digital. Porque o mundo virou digital, Rafael. E o líder, ele precisa o quê? Ele precisa propiciar um ambiente de aprendizado, porque as pessoas estão a todo momento aprendendo. Novas ferramentas, novas tecnologias. Essa liderança, esse time precisa ter destreza digital para poder lidar com isso. E quem é que tem que estar ali apoiando? O líder, né? E vamos falar de inovação. Né? Porque o ambiente hoje, com essas mudanças, indústria 4.0, tudo que vem acontecendo, a inovação ela está constante dentro das organizações. Então, se eu não tenho as habilidades de uma liderança digital para proporcionar aprendizado e inovação no ambiente, provavelmente isso vai afetar aí a perpetuidade do negócio, da empresa, e o líder precisa estar aí preparado para tudo isso. E vocês atuam numa consultoria, você, a Ana e a Simone. Quais foram as principais contribuições que vocês tiveram, os principais cases que vocês tiveram ao longo desse primeiro ano que a gente enfrentou de pandemia, né? De
trazer um SOS, né, um suporte, um resgate para os líderes. Foi muita coisa, mas traz um highlight para a gente aí, Edneia. Na verdade, a gente tem sido bastante procurada, principalmente pelos donos dos negócios, os empreendedores, os líderes de uma forma geral, e também isso reflete na equipe, né, poder ajudar as equipes. Mas vamos falar hoje de uma ação que tem sido muito demandada, é o próprio coaching. O coaching, o que vem o coaching? O coaching vem ajudar, nesse momento de incerteza, nesse momento de crise, ajudar o líder a desenvolver várias outras competências que ele não tem, para que ele possa estar mais preparado para o desafio que ele está enfrentando. O líder é solitário, Rafael, entendeu? Então ele precisa de um suporte, ele precisa de alguém que possa fazer com que ele desenvolva essas competências. Tá? E não tão relevante quanto o coaching, a própria mentoria. Só que o que difere a mentoria do coaching? É importante a gente falar, né? A mentoria, a pessoa que é um mentor, né, que vai fazer o papel de mentor, ele tem a experiência prática e vai transferir a sua experiência prática de uma situação ou de situações que ele viveu para aquela pessoa que está vivendo aquele momento, né? Então, já é um pouco diferente do coaching nesse sentido. Então, a pessoa, o mentor, já passou por essa situação e vai ali contribuir, vai trazer as suas experiências frente a esse desafio. Bem, a nossa empresa é formada por pessoas que já tiveram em posições de muitos desafios. Então, a gente já passou por momentos de crise, por momentos de obstáculos, e a gente consegue ajudar as pessoas a atravessar de uma forma segura esse momento aí tão complicado que a liderança está passando. Perfeito, Edneia. Se a gente está falando de ajudar as pessoas a atravessarem um momento complicado numa fase segura, é justamente aí que a gente vai voltar com a nossa próxima convidada, que é a Ana Paula. Porque esse passa a ser um papel do líder também. O desespero não é só dele, obviamente, é um desespero de um time, de um pai de família, de uma empresa como um todo que ele está buscando conciliar. Como fazer para que as pessoas embarquem nesse desafio e estejam lado a lado remando para a gente conseguir superar tudo que a gente está enfrentando? A gente continua na nossa próxima entrevista. Sigam-me os bons, como trazer o time para o barco, como engajar o time, esse é um desafio imenso, mas antes disso, a gente tem que entender como é que está esse time, depois de um ano, né, que já se passou de pandemia, mais de um ano, com o pessoal se adaptando a um novo contexto. E Ana, você trouxe pesquisas interessantes sobre isso, né? O que aconteceu nesse último ano para cá de mudanças no cenário? Na verdade, passado um ano, né, a gente consegue perceber que as empresas também tiveram que se reinventar e os empregados nesse novo contexto também, né? Acho que a principal coisa que afetou aí o colaborador é que ele passou a ficar dentro de um ambiente da sua casa, né? E é aquela coisa, eu não estou sendo visto, né? Ninguém está olhando por mim. Então, é como ser visto sem ser visto. E essa preocupação parece... Até você falar, isso é bobeira, não, mas é muito relevante, porque você passa a ser paisagem, né, e deixa de ser ator principal aí da sua jornada. E o que a gente percebe já dos estudos, que passado esse um ano e um mês já de pandemia revelam, é que algumas coisas que foram feitas deram muito certo e outras nem tanto, né? E que tiveram que se remodelar aí para esse segundo ano. Porque o vai passar não passou, né? Fica em casa, vai passar, a gente acreditou que 2021 ia ser diferente e não rolou. O que as pesquisas mostraram, assim, em termos de vantagens e desvantagens, né, desse novo cenário, né, para a gente sair do clichê do novo normal, mas esse novo cenário de trabalho? É o novo atual normal, e eu acho que é eterno normal, porque nunca mais será como foi, né? Legal. O que a gente percebe é que as pesquisas elas trazem coisas como democratização dos recursos, né? Que a princípio não se preocupava, mas hoje se vê que para um colaborador se engajar na empresa e conseguir performar adequadamente, ele tem que ter os mesmos recursos que o colega do lado. E às vezes o colega que mora num bairro mais privilegiado, com uma internet de banda larga,
ele vai conseguir se sobressair frente a ele. Então, as empresas tiveram que pensar nessa democratização, né? Como que eu vou fazer para democratizar hoje os recursos que são virtuais, para que todos tenham acesso? Isso é um ponto bem legal, porque deixa muito clara a diferença entre igualdade e equidade. Se você der o Exato. mesmo benefício para todo mundo, pessoas têm contextos diferentes, um tem criança que precisa mandar para creche para conseguir dar aula, o outro precisa de uma internet melhor, outro precisa... Então, a equidade é dar condições para que todos trabalhem de forma equalitária, Exatamente. não igual, porque a mesma coisa não atende a todo mundo, né? Exatamente. Então, acho que esse foi o primeiro exercício que as empresas, durante 2020, quebraram um pouco a cabeça e conseguiram chegar em benefícios mais flexíveis e benefícios nunca antes pensados, vamos falar assim, né? Porque benefícios flexíveis já se falava há muito tempo, mas ninguém nunca pensou em falar em internet, em cadeira. Vou dar uma cadeira boa para o cara, uma na casa cadeira dele, pro cara, na casa no trabalho dele. sim. Exatamente. Uhum. E eu acho que, assim, sem dúvida, o home office ele traz também algumas vantagens. Nem tudo são flores, mas tem as flores também. A questão, principalmente dos grandes centros, onde você não tem o tempo com deslocamento, que é uma grande dor hoje das pessoas, né? Eles conseguiram se adaptar depois desse 1 ano e colocar coisas que eram essenciais, mas que não cabia na agenda, como, por exemplo, atividade física. Então, hoje a gente percebe um volume muito maior de pessoas que a gente atende que conseguiu ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido. Se organizar no home office também, passado 1 ano, as pessoas conseguiram estabelecer rotina, local de trabalho, e não mais trabalhar cada dia num lugar, né? Hoje eu estou na cozinha, amanhã eu estou na sala, depois eu estou no quarto. Cada dia me jogam para um lugar. Outra coisa que foi muito desafiadora é dividir o espaço com outros membros da família que também estavam trabalhando home office, né? O marido trabalha e a mulher trabalha home office. Eu tinha um monte de amigo que falava assim, a gente só tinha um notebook, aí agora precisei comprar mais 2, que vendeu de notebook nessa pandemia, não é brincadeira. Exatamente. Notebook e bicicleta, né? Porque bicicleta também, todo mundo foi andar de bike, né? Que ficava longe, né? Porque fica longe, né? Um esporte aberto e permite essa coisa da prática física. Você né? mesmo comentou que nem tudo são flores, tem um lado desafiador. Essa pesquisa que você teve acesso mostrou que desafios principais assim, que foram notados ao longo desse ano? O principal desafio é a questão do isolamento mesmo, quanto o ser humano precisa e é um ser sociável e precisa estar em contato com os outros. Então, as empresas, as organizações também fizeram estudos e trabalhos para que propiciasse, ainda que num ambiente virtual seguro, algum contato, né? Então tem reuniões às vezes só de informalidade, só de updates do como está indo a vida, né? Assim, bate-papos, happy hours virtuais e também a questão do híbrido. Então, empresas que mais corajosas, né? Até eu diria, porque muitas ainda são bem receosas de levar o colaborador para dentro do ambiente físico, e né? se responsabilizar por isso. Exatamente, né? Mas já estão tomando posturas em prol, na verdade, do equilíbrio psicológico das suas equipes, né? Entendi. O quanto isso é importante para as pessoas se sentirem felizes e bem, né? De encontrar as pessoas. A gente mesmo, durante a pandemia, teve os 2 cenários, por exemplo, nós trabalhamos muito com desenvolvimento, né? E teve muita coisa aqui, da noite para o dia, virou do desenvolvimento presencial para o online. E a saudade daquela plateia, né? Ai, Daquele a pessoal, saudade, você solta uma piada, o pessoal ri na hora, é muito bom. Mas o novo normal também trouxe esse contexto, porque algumas empresas nos demandaram coisas, eu quero fazer algo presencial, mas num novo normal. E isso também nos desafiou, porque eu acho que o desafio não é só para o cliente, é para nós também, porque a gente também teve que se reinventar. Porque tem aquela vivência que não tinha muito toque, muito perto, como é que eu Não faço pode, distante e faz funcionar. Exato. Tipo, aquele trabalho em todo. grupo, não rola mais, né? Exatamente. É trabalho em duplas, trios, no máximo, e olhe lá. Então, a gente também se reinventou para o presencial. Então, por exemplo, materiais que antes eram compartilhados, a gente trabalha muito com gamificação, jogos. Hoje é tudo praticamente plastificado, você faz higienização, logo após alguém tocou o material, você já higieniza. Então, são coisas simples, que parecem ser simples, mas que faz toda a diferença nesse novo contexto. E da experiência de vocês ao longo desse ano, quais foram as principais interações entre vocês e os líderes para embarcar esse pessoal? Considerando todo esse contexto, o que vocês conseguiram ajudar o líder a trazer o time que está disperso, está cada um numa casa, está com a criança gritando do lado, com o cachorro, com o papagaio, para fazer o time ficar coeso? Que forma vocês conseguiram contribuir com a galera? Eu acho que
A palavra de honra, que eu acredito que foi durante o ano de 2020 e perpetuou aí para o ano de 2021, é a questão do autoconhecimento. Isso foi algo que bateu muito forte, tanto para a liderança, para eles se perceberem e entenderem quais são as suas fragilidades no antigo normal e no novo normal, Boa. e quais são as suas vantagens competitivas que todos têm. E o mesmo se passou hoje para a equipe. Então, a gente percebe hoje um envolvimento muito maior da liderança e das organizações investindo no autoconhecimento dos seus colaboradores, para que de fato eles consigam ser profissionais mais felizes, não só dentro da empresa, mas também na sua vida pessoal, porque hoje essas coisas não se separam mais. Verdade. Eu sou de uma geração, Rafael, que o meu chefe falava, o problema da gente tem que ficar da porta para fora da empresa. Utopia. E não entrar dentro da empresa. E hoje a gente vive o problema com você, a empresa está dentro da sua casa. É verdade. Quer dizer, mudou tudo, os paradigmas são outros. E como você conseguiu orquestrar tudo isso nesse ambiente meio maluco, meio caótico por vezes, né? Que a gente está vivenciando. E eu acho que a gente teve que se reinventar muito nesse sentido, né? Como profissional também. Perfeito. Essa era que a Ana trouxe, é uma frase que eu sempre achei muito estranha. Você tem que separar o pessoal do profissional. Mas aí eu me lembrava que não tinham clones e, enfim, eu era a mesma pessoa, tendo que, sim, lidar com minhas questões pessoais na minha casa, com a minha família, e lidar com minhas questões de trabalho no ambiente de trabalho, mas volte meio uma coisa acaba interferindo na outra, e isso era muito difícil de ser superado. E agora, as duas coisas se conectaram completamente. Uma vez que a gente entendeu aqui com a Ana quais foram algumas das contribuições possíveis para fazer o time embarcar, a gente vai para o terceiro e último desafio desse nosso programa de hoje, Desafios e Soluções, que é, ok, conseguir organizar a casa depois da tempestade, né? O líder se organizou, a equipe está reestruturada, mas eu vou só me restabelecer? Ou será que é possível capitalizar em cima dessa crise, realmente fazer o que o pessoal chama verdadeiramente do antifrágil, dar um passo além e conseguir na retomada sair na frente? A gente fala sobre isso na nossa próxima entrevista. E agora, conversando aqui com a Simone e Felipe, eu quero saber, e aí, Simone, como é que a empresa faz para sair na frente na hora da retomada? Pois é, o home office veio e já é coisa do passado, né? Agora é o anywhere office. As pessoas poderão trabalhar de qualquer lugar, seja da sua casa e na sua casa em qualquer ambiente, para que elas possam dar este retorno para as empresas. Mas uma tendência que já era prevista para as empresas, de uma hora para outra, com a pandemia, isto acelerou. E hoje, o lugar de trabalho é qualquer lugar. Isso é bastante interessante, né, Simone? Que as empresas estão na dúvida. Volta para o escritório, fique em casa. Podemos ter um modelo híbrido, que é os dois. Fique em casa quando for possível, volte para o escritório naquilo que for necessário e olhar cada posição de trabalho de acordo com a necessidade e cada necessidade das pessoas, né? Como é que essa pessoa entrega melhor também, né? Cada um tem um perfil nesse sentido, né? Isso. As empresas daqui para frente, mais do que nunca, precisa olhar o colaborador de uma forma integrada. E, ao mesmo tempo, o grande desafio é entender que posição ela tem, o que exige esta posição e poder criar esse match, colaborador e empresa. Mas há uma expectativa do colaborador que já se ajustou muito ao home office ou ao anywhere office. Ele pode estar em qualquer ambiente para poder dar resultados para a empresa. Falando sobre essa questão de fazer o match acontecer, você comentou que a pandemia só acelerou algumas tendências. O mundo já estava numa transformação sobre o modelo de negócio, que a gente acabou vendo de forma escancarada, né? Que tendências são essas de mudança do mundo de negócios e que o pessoal tem que se antenar para também sair na frente, não só em pandemia, mas em futuras situações que a gente vai enfrentar? Pois é, as empresas elas mal começaram a entender o mundo
VUCA, com seus trabalhos, algumas aceleraram e outras nem tanto, e nós já falamos do mundo Bunny, né? Por quê? Porque o mundo Bunny, ele trata do mundo frágil, de um mundo ansioso, não linear, muito mais orgânico, né? E incompreensível. Se a gente for olhar o mundo Bunny, todas as empresas, de um modo ou de outro, viveram esses sentimentos e vivem até hoje. Portanto, as empresas precisam olhar para esse modelo, para que elas possam ter condições de atrair e sair à frente. Excelente, excelente. E, Simone, durante esse período todo, né, que rolou da pandemia até aqui, já estamos para completar 1 ano e meio, né, de pandemia, de convivência com essa realidade caótica, de que formas que vocês, né, a equipe da CIADH, conseguiram contribuir para que as empresas saíssem na frente, né, já se preparassem e começassem a sua própria retomada no mundo de negócios? Pois é preciso que as empresas criem essa prontidão, criem esse ambiente para que ela possa dizer que está saindo à frente. Para isso, nós ajudamos as empresas a criar políticas mais atrativas na experiência com o colaborador, a manter uma revisão de seus processos, com esse match também do próprio RH com as lideranças, porque a liderança é o estendido até o colaborador, e principalmente para manter uma cultura ativa da empresa. O colaborador que está distante, ele precisa viver e ter essa sensação de pertencimento nas empresas. Excelente, Simone. Realmente é uma dúvida muito grande das empresas, né? Como é que eu faço para proporcionar uma experiência para o trabalhador que não está aqui dentro das nossas 4 paredes, né? Aí entra todo o suporte, desde material, né, de equipamento e tudo que as empresas dão, mas até mesmo as conexões, tudo que é trazido. E principalmente a outra questão que você falou, né? Como é que eu mantenho a minha cultura? Como é que eu faço as pessoas preservarem os valores, elas criarem vínculos, coisas que eram bastante desafiadoras. Simone, muito obrigado aqui pela participação conosco. A gente vai voltar agora lá para o estúdio para fechar nosso papo com as meninas. Valeu! Eu é que agradeço. Um abraço para vocês, Rafael. Depois de entender o que cada uma das nossas especialistas nos trouxe, a questão do líder, a questão da equipe, a questão da retomada que a Simone acabou de conversar conosco, o que será que elas veem em conjunto? Qual será que é a visão conjunta delas sobre esse momento de ajudar o líder a sair do sufoco? A gente se acostumou com a ideia de que existem empresas, que a gente vai trabalhar nelas, nós somos empregados, assim por diante. Isso nem sempre existiu. Esse é um modelo que há alguns séculos passou a existir na humanidade, mas na humanidade existe há milênios. E, por consequência, nem sempre existirá. Como lidar com isso, né, Ana? De a gente olhar para essa situação e quando você teve essa notícia, como é que você se sentia com isso? Nossa, eu ficava aterrorizada. Eu era jovem, né, querendo construir minha carreira. E aí eu estava falando para o Rafael que eu li um livro que marcou a minha vida, que se chamava O Mundo Sem Empregos. Eu falei, gente, como assim não vai ter emprego? Desempregada? Como assim não vai ter emprego no futuro, né? E a gente percebe que, na verdade, o mundo é sem empregos mesmo, né? A gente está se reinventando e reconstruindo modelos de negócios totalmente diferentes. E eu queria trazer um contexto um pouco diferente e complementando um pouco a fala de vocês, que eu acho assim, a gente tem que se preocupar, que legal que a gente está bem, legal que isso aconteceu e que vai vir uma mudança, mas a gente tem que curtir um pouco mais. E eu tenho percebido as pessoas também muito down, sabe? Assim, sempre apreensivas pelo novo que vai chegar. Sofrendo. E não se permitindo curtir o momento, né? Não se permitindo ficar feliz por aquilo, se reconhecer e falar, putz, que legal, ontem foi tão legal e hoje eu vou curtir esse dia. Não importa se amanhã vai vir outra tempestade, mas se dê o direito, às vezes, de curtir, mesmo que por um curto espaço de tempo, esses momentos de mar calmo, né? Às vezes a gente já fica apreensivo com a onda que vai vir. Se preparando para a onda que vai vir a todo tempo, eu não acho também tão saudável. Acho que a gente também tem que curtir um pouco os momentos de marasmo, para a gente se recuperar e se fortalecer. É um equilíbrio, né, Ana? Exatamente. O equilíbrio entre o descansar e o agir. Exato. Porque você só descansa não é legal, se você só age, você fica estressado, entra no burnout e que não é bacana também. Exato. Então é ter a sabedoria de saber o equilíbrio entre isso, eu acho que seria bem bacana. Nesse ponto, o autor Domênico de Masi teve uma contribuição muito importante no final do século XX, né, esse século que a gente encerrou há pouco tempo atrás, de que o século XX foi um século de hiperprodutividade, de que você tem que produzir, tem que realizar, de realização e tal.
E Domênico veio lá naquele momento e falou assim, olha, tem um negócio aqui chamado ócio criativo. Exato. Vamos parar e respirar, porque se agora o que a gente precisa é inovação não acontece na pressão cria uma música agora, não é dá. assim. Você precisa do quê? De repertório, você precisa deixar sua mente vagar, né? Vagar de um jeito saudável, de um jeito produtivo, que também tem o ócio, que não é ócio criativo, é aquele ócio destrutivo, aquele que você se apaga e se anula também. Né? Fica apático e desconectado. E aí? Você que está assistindo o nosso programa, gostou desse modelo do Desafios e Soluções? Então eu quero te fazer um convite. Esse último bloco do nosso programa é para você poder participar, para que essas perguntas, esse bate-papo que a gente fez, venham de você, para que você veja suas perguntas serem trazidas aqui para o nosso especialista. Como você faz isso? Segue lá as redes da BRH, SP, ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, SP do Estado de São Paulo, e posta lá os temas que você quer ver falar aqui, nas postagens que a gente faz sobre os temas que serão gravados, põe a sua pergunta, põe seu comentário, a gente já vai começar a aquecer o bate-papo lá e depois a gente traz aqui para poder fazer o desfecho do programa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Desafios e Soluções, SOS Gestão, Desafios e Soluções.